Quem já passou dos 30 anos e passava as tardes em casa no começo dos anos 2000, com certeza se lembra das novelas da Tarde de Amor do SBT, mas poucos se lembram de Cassandra, que apesar de ter sido um grande sucesso internacionalmente, por aqui não fez tanto barulho, nem teve múltiplas reprises. Mas os que se lembram dessa novela até hoje têm muito carinho por ela. Por isso, nesse vídeo vamos relembrar essa história completa. Originalmente transmitida pela emissora RCTV no começo dos anos 90, a novela venezuelana começa contando a história de Andreina, uma jovem de família rica que mora com seu pai, Afonso, sua madrasta Hermínia e os filhos pequenos dela, Inácio e Luiz Davi. Andreina é melhor amiga de Ofélia, sobrinha da cozinheira da casa, e as duas adoram o circo. Quando ele chega na cidade, elas se animam a ir olhar tudo de perto e lá conhecem Dorinda, a cigana que lê a mão de Andreina e diz que ela será muito feliz no amor. Andreina está apaixonada por Ernesto, médico amigo de seu pai, e a previsão da cigana a enche de esperança. Mas Dorinda não disse a ela tudo o que viu, um destino fatal, com um fim que não demoraria muito a acontecer. Quando a filha desmaia em casa, Afonso decide pedir a Ernesto que investigue a saúde da filha. O médico percebe que Andreina está condenada à morte com leucemia. Pode parecer estranho para nós nos dias de hoje que não houvesse tratamento possível, mas essas histórias das novelas latinas dessa época eram quase sempre adaptações de histórias até bem mais antigas, e algumas coisas que faziam sentido antes acabam ficando sem sentido para a gente, né? Se fosse nos dias de hoje, dificilmente Andreina estaria condenada sem qualquer esperança de cura. Afonso, sabendo que a filha era apaixonada por Ernesto, pede a ele que a faça feliz nos seus últimos meses de vida sem saber da doença. Vocês acham certo essa coisa de esconder que a pessoa está doente? Isso já foi feito em várias novelas, e me lembra da história de Alonso e Vivian em O Privilégio de Amar, onde a mãe escondia a doença do filho, que, por coincidência, também era leucemia, e ele também estava condenado à morte, apesar dos médicos insistirem que ele precisava pelo menos se tratar para ter uma qualidade de vida melhor. Eu, particularmente, acho que, no caso de Andreina, foi o melhor para ela, e ela foi muito feliz no seu breve romance com Ernesto sem saber que morreria. Até então, o médico ainda não sentia nada por Andreina, mas em um gesto de bondade e compaixão, se declara para ela e os dois se casam em pouco tempo. Também não demora muito para Andreina engravidar. E aqui vem um questionamento importante. Como Ernesto, sendo médico e sabendo da situação de saúde da esposa, não evitou que ela engravidasse? Bom, claro que isso foi fundamental para o desenvolvimento da história, mas como esse é um resumo comentado, fica impossível a gente não questionar alguns pontos, né? Andreina fica cada vez mais debilitada, mas acredita que se sente mal por causa da gravidez. Ela morre no parto da filha, deixando Ernesto sozinho com a neném. Ele já tinha se apaixonado por ela e sofreu muito com isso. Pouco tempo depois de ficar viúvo, o médico precisa fazer uma viagem de avião e deixa a filha recém-nascida aos cuidados do avô. Mas, em outra fatalidade, o avião acaba caindo e Ernesto também morre. Agora a bebê tinha apenas o avô para cuidar dela, só que a esposa dele, Hermínia, decidiu mudar o destino daquela criança. Muito ambiciosa e sendo uma mãe superprotetora com seu filho Inácio, queria que ele fosse o único herdeiro da fortuna do marido, e aquela neta atrapalhava os planos dela. Por isso, aproveitando que o marido tinha viajado para cuidar dos trâmites da morte de Ernesto, ela pede a um dos empregados da casa, Matias, que suma com a menina. Ele leva a criança ao circo que estava na cidade. Dorinda tinha acabado de perder a filha que morreu dando à luz e também a neta, que nasceu morta. Ela aceita ficar com a filha de Andreina para não ficar sozinha no mundo e dá a ela o nome de Cassandra. A cigana ainda dá o corpo da neta morta para que ela se passe pela filha de Andreina. Quando Ofélia encontra o corpo da bebê, acha estranho que ela tivesse uma roupinha diferente e que sua pele fosse mais escura, mas ninguém dá muita importância a esses detalhes nesse momento. Ao chegar de viagem, Afonso fica devastado ao saber que a neta também tinha morrido. Supostamente ele tinha perdido toda a família, restando apenas Hermínia e os enteados Inácio e Luiz Davi. Hermínia tinha uma estranha predileção por Inácio e tratava Luiz Davi com indiferença.
Inclusive, ele nem morava com eles, ficava num colégio interno, enquanto Inácio usufruía de todos os mimos e privilégios da família. O circo se foi da cidade e os anos se passaram. Cassandra se tornou uma linda jovem, de pele branca, olhos azuis e longos cabelos escuros. Era o vivo reflexo de sua mãe, o que seria fundamental para o desenrolar da história, porque o circo voltava à cidade natal onde tudo acontecera no passado. Dorinda conseguiu evitar que o circo retornasse àquele lugar por muitos anos, mas dessa vez o dono tinha insistido em voltar. Isso colocava o segredo de Dorinda em risco, pois Cassandra era o reflexo vivo de sua mãe. Além disso, parecia estranho que uma cigana fosse tão branca e tivesse olhos azuis. Mas, como a filha de Dorinda havia fugido com um homem branco, ela justificava a aparência de Cassandra como tendo o sangue misturado, como eles diziam. Na tradição cigana, existe o costume de prometer crianças e jovens para que se casem quando adultos, e Cassandra era a prometida de Randu, o Char da tribo de ciganos que acompanhava o circo. O Char era como o líder de todos, o que era uma grande honra para Cassandra. Além de dançar, Cassandra também tinha um outro trabalho, perigoso no circo. Ela servia de alvo para o número de atirar punhais de Randu. Mas ela não o amava. A jovem conheceu o amor com um lindo rapaz que havia dançar com admiração e encanto. Esse rapaz era Luiz Davi, o filho rejeitado de Hermínia, que estava passando uma temporada na cidade. É importante destacar desde já que Luiz Davi e Inácio eram irmãos gêmeos idênticos, sendo diferenciados apenas pela mãe, porque isso vai fazer toda a diferença na história. Na mansão da família, agora também vivem Gema, irmã da falecida primeira esposa de Afonso, e Isabel, chamada por todos de Chabela, que é um diminutivo comum de Isabel no espanhol, mas vamos chamá-la de Isabel, fica mais comum para o português, né? Ela tinha sido adotada pela família e, apesar de ter tudo o que uma jovem de família rica poderia ter, se sentia inferior por ser adotada. Também temos Rosaura, a filha do empregado Matias, que levou Cassandra para o circo. Ela trabalha como empregada na casa e gosta muito de Isabel. No núcleo de personagens do circo, temos o dono Marcelino, o jovem Tomás, que interpreta o palhaço Nicolacim e é secretamente apaixonado por Cassandra, o mestre de marionete Simon, que era como um pai para ela. Glinka, o cigano que tocava violino no circo e era um grande amigo e cúmplice de Cassandra, e a cigana Yaritza, que rivaliza com Cassandra pelo amor de Randu. Lembram da Ofélia, melhor amiga de Andreína? Ela se casou e teve uma filha, Lília Rosa, que não pode caminhar por questões psicológicas. O marido de Ofélia foi embora de casa quando a filha ainda era pequena, com a promessa de ir estudar e conseguir melhorar de vida, mas nunca mais voltou. Ofélia, tendo que cuidar sozinha da filha, que ainda por cima não andava e passava a vida olhando pela janela e sonhando acordada, sustentava a casa lavando e passando para fora. Ela agora era a melhor amiga de Gema, a tia de Andreína, que também era tia de Cassandra. Gema se sentia muito sozinha na vida, sem saber que ainda tinha algum familiar do sangue no mundo, no caso, Cassandra. Ela e Ofélia encontravam conforto em sua amizade. Quando o circo chegou na cidade, todos quiseram ir assistir ao espetáculo. Luiz Davi chegou em casa contando a Hermínia sobre a jovem cigana que havia chamado sua atenção e que lhe parecia estranho que ela tivesse pele e olhos tão claros. Para o desespero de Hermínia, que na mesma hora soube que se tratava da filha de Andreína. Ela ficou apavorada com a possibilidade do marido ir ao circo e ver Cassandra. Os outros membros da família não a reconheceriam, pois na casa sequer haviam fotos de Andreína, e os únicos que poderiam reconhecer Cassandra seriam ela, Afonso e o empregado, Matias, seu cúmplice. Hermínia evitava a todo custo ir ao circo e que o marido fosse. Randu era dominador e se considerava o dono de Cassandra. Pela tradição, ele só teria direito de tocá-la depois do casamento. Por isso, apesar de tentar roubar uns beijos dela, Cassandra não deixava não. Ela usava a tradição como desculpa, mas claro que se ela amasse ele, teria cedido, como aconteceu com Luiz Davi. Sim, eles se apaixonaram, e ele foi o primeiro a beijá-la. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre Luiz Davi e Inácio?
Nesse começo da história, a novela brinca muito mostrando os dois irmãos sem revelar que são gêmeos. Por isso fica no ar a dúvida de qual seria a verdadeira personalidade daquele protagonista que parecia tão ambíguo. Em algumas cenas parecia um típico bom moço, apaixonado por Cassandra, e em outras parecia um homem falso, superficial e egocêntrico. Porque quando ele parecia bom, era Luiz Davi, e quando parecia mais servilão do que mocinho, era Inácio quem estava em cena. E claro que isso também confundia Cassandra, porque quando Inácio ia ao circo, não a olhava com a admiração e paixão de Luiz Davi, e sim com indiferença e superioridade. Mas ainda demoraria muito para ela saber que se tratavam de dois homens diferentes. Enquanto isso, a mando de Hermínia, Matias sondava o circo para confirmar se aquela jovem cigana misteriosa se tratava da filha de Andreína. A própria Hermínia vai ao encontro da cigana Dorinda, mas Dorinda mente e diz que aquela menina tinha morrido. Vou abrir um parênteses para criticar algo bem problemático na história. Nesse início, a novela mostra várias vezes algumas diferenças de atitudes entre Cassandra e os outros ciganos. Em uma cena, por exemplo, eles mostram como os ciganos que estão com Cassandra roubam algumas frutas, enquanto ela, por na verdade ser da etnia branca, faz sempre o correto, comprando e pagando pelas frutas. Estavam constantemente mostrando que ela não roubava porque na verdade não era cigana. São pequenos detalhes que, ao meu ver, são pontos que demonstram um racismo e preconceito velado em uma novela que deveria enaltecer os ciganos. Vocês também acham? Felizmente, hoje em dia, cada vez mais os ciganos ganham voz para quebrar tantas crenças negativas e preconceitos de várias gerações. Voltando ao resumo, enquanto Hermínia respirava aliviada com a mentira de Dorinda, Cassandra dava suas escapadas para se encontrar com Luiz Davi com a cumplicidade de Glinka, que era um bom amigo dela. Mas o romance de Cassandra e Luiz Davi não passa de algumas conversas onde ela fala sobre sua vida de cigana e um beijo. O que acontece é que Luiz Davi, ao perceber todas as dificuldades pelas quais Cassandra passaria desafiando as tradições e crenças do seu povo para poder estar com ele, e que inclusive Randu poderia até matá-la, acaba indo embora da cidade para preservá-la. Só que ele não disse isso para ela, só vai embora. Porém, para Cassandra, ele nunca foi embora, porque Inácio continuava na cidade, e ela achava que se tratava do seu amado. Mas se Inácio era tão snob, por que ele iria seguir o jogo, fingindo interesse por Cassandra? Bom, no começo ele só achava muito bonita, mas jamais consideraria ter nada com ela por sua suposta origem cigana. Mas depois, mais à frente na história, ele secretamente descobre quem Cassandra é na realidade e, sacando tudo que rolou entre ela e o irmão, se aproveita da situação para garantir o seu futuro como herdeiro. Afinal, se a verdade viesse à tona, ele seria o marido de Cassandra e, de um jeito ou de outro, acabaria com a herança de Afonso nas mãos. Mas ele guarda os seus planos somente para ele mesmo. Gente, esse aí era esperto até demais. Por outro lado, Dorinda revela a verdade sobre a origem de Cassandra para o Randu, o que só aumenta seu afinco em guardar Cassandra em uma redoma para que a verdade não venha à tona e ela se afaste de seu lado. Porque apesar de saber que ela não tem sangue cigano, ele não deixa de estar obcecado por ela e insiste em torná-la sua esposa. E Aritza, por seu lado, vive de fazer intrigas e insinuações para o Randu, dizendo que Cassandra escapa todas as noites do circo. Em um de seus encontros noturnos nas montanhas com Luiz Davi, Cassandra perde um amuleto muito importante para ela. No dia seguinte, Inácio visita o local e encontra o amuleto, levando-o para casa e dando de presente para Isabel. Cassandra fica desesperada procurando seu amuleto perdido pelo circo, sem sequer imaginar onde ele teria ido parar. Na crença de Cassandra, aquele amuleto a protegia de todas as calamidades do mundo. Lembrem dessa informação para mais tarde. Agora vamos voltar a falar de Rosaura, a empregada da casa, filha de Matias. Ela começa a escutar algumas conversas entre o pai e Hermínia e pouco a pouco vai juntando as peças sobre o segredo do que teria acontecido à neta de Afonso. Rosaura não era apenas uma empregada comum da casa. Na juventude, ela havia se envolvido com Inácio, que a engravidou de Isabel. Ela então abandonou a filha na mansão sem que ninguém soubesse que ela era, na verdade, filha dela e de Inácio. Isabel vivia na casa como uma filha adotiva, e apenas Matias, Rosaura e o próprio Inácio sabiam a verdade.
Por conta de tudo isso, Rosaura guardava muitos ressentimentos contra Inácio e por ter que ser a empregada de sua própria filha, aguentando inclusive humilhações por parte dela. Além disso, ela se ressentia por Inácio não ter levado ela a sério, mesmo tendo tido uma filha com ele. O caldo entorna de vez na mansão quando Cassandra bate na porta e Matias atende, percebendo que Dorinda havia mentido e a filha de Andreína estava viva. Acontece que os ciganos tinham esse costume de ir nas casas oferecendo seus serviços de leitura de mãos para garantir algum dinheiro. Matias chega a pensar que ela é um fantasma de Andreína, de tão espantado que ficou. Ele conta o que aconteceu para Hermínia e ela fica desconfiada da mentira de Dorinda. Rosaura, que estava sempre à espreita, também fica sabendo de tudo o que estava acontecendo e se torna mais uma cúmplice de tudo. Hermínia convence Afonso para fazer uma viagem com o propósito de afastá-lo da cidade até que o circo vá embora. Se o marido visse a cigana, tudo estaria perdido para ela. Afonso resiste no começo porque era a época de Natal e ele queria passar com toda a família. Inácio, nesse ponto da história, ainda não tinha concluído a verdade, por isso não vai aos encontros com Cassandra e a evita. Ela dá a história deles por terminada e conta tudo para a avó Dorinda. A velha cigana, ao saber dos nomes dos familiares do amado de Cassandra, percebe que ele pertence à família verdadeira dela e proíbe a neta de voltar a vê-lo. Hermínia, por sua parte, desconfia que Inácio está tendo uma aventura com Cassandro, mas ele nega tudo. Aqui, ele ainda acredita que Cassandra só estava flertando com ele porque achava ele bonito. Ainda não tinha sacado nada. O Natal chegou na mansão. Lembram do amuleto de Cassandra que Inácio encontrou e deu para Isabel? Ela o dá de presente para Gema, dizendo que ela precisa de sorte para encontrar um homem. Essa menina não era a flor que se cheirasse, mas também com os pais que tinha, né? Enfim, ela gostava de se colocar num pedestal de superioridade, quando na verdade se sentia inferior. Mas Gema guardou o amuleto junto com uma caixinha onde estava um broche caro, herança de família que ela havia ganhado de Afonso, e deixou a caixinha debaixo da árvore de Natal. Cassandra volta à mansão, acompanhada por Yaritza, para tentar a sorte novamente e tentar ler as mãos das senhoras da casa. Yaritza, sabendo que o amado de Cassandra morava naquela casa, a instigou a voltar porque ela queria que Cassandra se acertasse com ele e deixasse o caminho livre para conquistar o Randu. E é aí que Hermínia finalmente vê Cassandra, confirmando suas suspeitas. Gema chega no momento em que Hermínia tenta expulsá-las de casa, e enquanto as demais discutem, Cassandra admira a árvore de Natal e começa a mexer nos enfeites e presentes. Ela vê a caixa onde Gema tinha guardado o seu amuleto, mas o que ela não tinha visto é que por baixo do amuleto estava o broche caro. Então, ela pega a caixinha, acreditando ter pegado apenas o que era seu. Hermínia vai tirar satisfações com Dorinda e exige que ela leve Cassandra para longe. Quando Cassandra percebeu que tinha levado o broche, fica desesperada e com medo de que achassem que ela tinha roubado de propósito, o escondeu. Mas depois, Gema percebe que sua joia sumiu e pede que Matias vá procurar a cigana no circo, para perguntar a ela se ela havia pegado. No começo, Cassandra nega por medo, mas depois acaba explicando o que aconteceu e devolve o broche. Gema se comove e se afeiçoa a Cassandra, e sem suspeitar que ela era sua sobrinha, dá o broche de presente a ela. E, na verdade, aquele broche era a herança da família de Cassandra também, então ela tinha direito, mas claro, poucos sabiam disso até então. Dorinda fica sabendo da história do broche e que Gema havia dado presente para Cassandra. Além disso, que mais de uma vez já a haviam chamado de Andreína naquela casa, e Cassandra começava a questionar tudo isso. No núcleo da família de Afonso, Hermínia o tinha convencido finalmente a ir viajar, e eles ficaram alguns dias fora do país. Só que antes disso, o Inácio ouviu uma conversa entre ela e Matias, e é aí que ficou sabendo de toda a verdade sobre Cassandra de vez. A novela faz mistério sobre quem teria ouvido a conversa, mas com a mudança de atitude de Inácio com Cassandra a partir daqui, ficou até fácil adivinhar. Mas para quem assiste pela primeira vez e não sabe da história toda, tudo parece mesmo ser um grande mistério. Ele vai procurá-la no circo,
E quando ela questiona a mudança de comportamento dele, começa também a narrar várias coisas que aconteceram na história dela e de Luiz Davi. Pronto, a segunda parte do quebra-cabeça estava montado completinho para ele começar a agir. E ele a reconquista. Só que Randu fica sabendo que existe outro homem na vida de Cassandra, e Dorinda conta quem ele é. Enquanto isso, na mansão, Gema pede a Hermínia uma foto de Andreína, para que ela possa ter uma lembrança da sobrinha. Hermínia promete procurar uma para dar a ela. Mas claro que ela não poderia fazer isso ou Gema perceberia a verdade. Por isso, ela rasga todas as fotos guardadas de Andreína, o que deixa Gema profundamente magoada, mas também desconfiada. Ela resolve não contar o que aconteceu para Afonso para evitar problemas. Não sei vocês, mas eu acho inacreditável que o Afonso não tivesse pelo menos uma foto de sua filha tão amada em uma moldura na sala de casa. Essa parte da história não me convenceu. Ofélia, que era a melhor amiga de Andreína, também começa a se tornar uma ameaça para Hermínia. Primeiro porque o palhaço Nicolacim começa a visitar sua filha em casa, e promete levar Cassandra também. Só não levou porque Dorinda descobriu na última hora e não permitiu que a neta fosse. E depois porque Gema conta o que Hermínia fez, e Ofélia concorda com ela que Hermínia precisaria ter uma razão muito forte para fazer algo assim. O cerco também está se fechando com Randu, que descobre um recado que Inácio havia enviado para Cassandra e vai no encontro com Inácio no lugar dela. Mas apesar da postura ameaçadora do cigano, a ambição dá coragem a Inácio, e ele não se intimida. Randu queria duelar até a morte pelo amor de Cassandra, mas Inácio oferece dinheiro a ele para que se afaste. Randu não aceita a oferta, dizendo que Cassandra vale mais do que dinheiro. Ele ameaça Inácio e vai embora. No dia seguinte, decide apressar o casamento com Cassandra. Ele diz que em 3 dias, com ou sem enxoval, eles se casarão. Cassandra fica desesperada e vai buscar o conselho de Simão, o amigo fiel a quem ela considerava um pai. Ele a aconselha para que busque Inácio e que ele saberia o que fazer para consertar aquela situação. Mas Cassandra está insegura, porque já não reconhece o homem pelo qual começou a se apaixonar, que no caso era Luiz Davi e não Inácio. Mesmo não sabendo da verdade, ela sempre sentiu a diferença entre os dois. Inácio encontra Glinka, que o coloca a par de toda a situação. Inácio manda Glinka dizer a Cassandra para que os dois escapem juntos, e que ele se casará com ela, o que deixa a cigana cheia de esperança. Mas não deu tempo de os dois colocarem o plano de fuga em ação. Randu e Dorinda colocaram o plano de fuga deles em ação primeiro, fugindo do circo. Cassandra dormia no trailer e quando acordou e percebeu o trailer em movimento, ela não tinha como escapar. Então, eles ficaram por algum tempo trabalhando em outro circo, contra a vontade de Cassandra. Quando soube que ela tinha ido embora, Inácio ficou preocupado, mas depois aliviado ao concluir que Randu não a traria de volta nunca mais. Afinal, ele não queria se casar com Cassandra, só não queria perder a herança. E aí ele resolveu se comprometer com Norma de Castro, filha de um banqueiro. Afinal, com sua fortuna por parte de Afonso assegurada, ele poderia se casar com outra herdeira, uma mulher de sua classe, e somar patrimônios. Mas a alegria dele não durou muito, porque esse circo para onde levaram Cassandra teve um incêndio e eles acabaram voltando, porque Randu queimou a mão com a qual atirava os seus punhais. Além disso, Dorinda já estava arrependida de ter levado a neta à força. Quando Cassandra volta ao circo, Inácio é obrigado a retomar seus planos de casamento com a verdadeira herdeira de Afonso. E ele foi esperto, porque no mesmo dia em que Cassandra regressa, Tomás finalmente consegue levá-la até a casa de Ofélia para visitar Lília Rosa. Tomás já tinha o costume de ir alegrar a jovem filha de Ofélia, e eles já eram bons amigos. Bom, é claro que quando Ofélia vê Cassandra, já começa a suspeitar de toda a história, e faz várias perguntas a Cassandra, que conta a história que sabe sobre sua origem. Mas Ofélia nunca se esqueceu de quando encontrou a neném sem vida no berço e a achou muito diferente, com pele mais escura e outra roupinha. E agora ela só poderia ter certeza de que a filha de sua amiga não tinha morrido, e que ela era Cassandra.
Ofélia vai contar suas suspeitas para Gema, que também fica intrigada, e elas começam a juntar as peças da história. As atitudes suspeitas de Hermínia, a recém-nascida que estava diferente, a idade de Cassandra e o fato dela ter nascido na cidade na mesma época que Andreína deu à luz. Gema fica emocionada com a possibilidade de sua sobrinha estar viva. Mas Afonso e Hermínia ainda estão viajando. Por isso, por enquanto, as coisas ficam meio paradas, sem confirmação definitiva. Gema pede a Matias que traga Cassandra para casa e, apesar de Rosaura tentar se opor, Gema dá a palavra final. A cada dia que passa, Rosaura fica mais atrevida. Sinceramente, eu odeio demais essa personagem. Mas, enfim, Cassandra vai à casa e ela e Gema têm uma conversa amigável e sincera. Inácio chega e eles se reencontram. Agora ele precisava agir rápido. Já prevendo o que estava por vir, coloca o casamento com Cassandra como um fato em sua vida, que deve ser consumado o quanto antes. Mas ele precisa ser cuidadoso e fingir para todos que se apaixonou e decidiu se casar com ela sem saber a verdade de sua origem. Do contrário, todos perceberiam que o casamento era por interesse da parte dele. Naquele mesmo dia, eles combinam de se encontrar à noite nas montanhas, como sempre. Só que Cassandra terminou ferida no número dos punhais aquela noite no circo. Inácio, que estava assistindo ao espetáculo, age rápido e a leva para casa desacordada. Ele chama um médico para atendê-la, que pede que ela fique em absoluto repouso sem se mover dali. Gema e Inácio cuidam de Cassandra com todas as considerações, mas Rosaura e Isabel não aceitam que a cigana esteja ali na casa, e ainda por cima ficando no quarto de Andreína, que era como um santuário intocável que Afonso mantinha. Nem mesmo Isabel tinha conseguido aquele quarto. E aquilo a enfurecia ainda mais. Randu ficou revoltado, mas como não poderia tirar a Cassandra dali, mandava sempre alguém para ir ficar junto a ela. Todos estranhavam a atitude de Inácio com Cassandra. Tomás conta sobre o romance deles para Ofélia e ela diz que não consegue acreditar que ele, sendo tão orgulhoso, possa ter se interessado nela. Gema flagra os dois se beijando e Inácio acaba dizendo que está apaixonado por Cassandra e que os dois vão se casar. Ofélia e Gema conversam sobre o assunto, e Gema também desconfia do relacionamento. Afinal, ele tinha dito a ela que iria se comprometer formalmente com a filha do banqueiro. Mas Inácio diz que só iria se comprometer com a outra por pensar que havia perdido Cassandra para sempre quando ela sumiu do circo. E quando elas ficam sabendo pela própria Cassandra que o romance deles supostamente teria muito tempo, concluem que Inácio não teria como ter descoberto a verdade. Além disso, que ele era muito pequeno quando Andreína morreu para que pudesse se lembrar do seu rosto. Acabaram acreditando que seus sentimentos eram sinceros, mesmo que a história fosse muito estranha. Mas Rosaura e Isabel se dedicaram a atormentar Cassandra e a expulsá-la da casa. E quando Afonso e Hermínia voltaram de viagem, ela já não estava. Gema explica tudo o que aconteceu com Cassandra e o motivo de ela ter ficado hospedada na casa, no quarto de Andreína. A situação desagradou Afonso, e ele até pensou que a cigana era ingrata por ter ido embora escondida depois de tantos cuidados e consideração. Hermínia impede que vão atrás de Cassandra no circo e fica satisfeita por ter escapado da verdade dessa vez. Cassandra volta ao circo, e depois de Rosaura ter dito a ela que ela só causaria problemas para a vida de Inácio, ela decide aceitar o destino de se casar com Randu. Gema insiste com Afonso que ele precisa conhecer Cassandra, que precisa vê-la. Ela não diz a verdade ainda, prefere que ela veja com seus próprios olhos primeiro. Inácio vai até o circo atrás de Cassandra e tem uma briga com Randu, que não permite que ele entre. Dorinda afasta Inácio e lê sua mão. Ela diz a ele que viu a sombra da morte em seu futuro, caso ele não se afastasse de Cassandra. Só que Inácio duvidou e não a levou a sério, obviamente. Mas acabou indo embora mesmo assim, só que antes deixa um recado com Dlinka para que Cassandra o encontre no lugar de sempre. Nesse encontro acontece algo que poderia ter aberto os olhos de Cassandra, mas ela estava apaixonada demais para realmente aceitar. Ela se desequilibra e fica a ponto de cair de um penhasco na montanha. Inácio, nesse momento, hesita em salvá-la. Afinal, se ela morresse, ele poderia seguir sua vida tranquilamente.
Ele só toma a iniciativa de salvá-la porque Glinka, que estava por perto, percebe o que está acontecendo e corre para ajudar a amiga. Só nesse momento que Inácio coloca sua máscara de fingimento de volta e termina ajudando a salvar Cassandra. Gente, imagina a cabeça das pessoas assistindo essa novela na transmissão original, sem saber da história dos gêmeos e achando que esse cara era o galã da história. Que louco, né? Mas Cassandra ainda não tinha aceitado abandonar suas tradições e seu povo. Ela ainda estava noiva de Randu, mas só até o dia seguinte, quando o encontro mais esperado da novela finalmente acontece. É aniversário da morte de Andreína, e Afonso vai ao cemitério para levar flores para a filha. E justamente no túmulo dela é onde ele encontra Cassandra, que estava ali rezando no túmulo de Andreína, por não ter o túmulo da mãe para rezar. Ela tinha deixado 2 flores sobre o túmulo, uma para Andreína e outra para que Andreína entregasse para a mãe dela. É lógico que na mesma hora a ficha de Afonso caiu, mas Cassandra fugiu com medo, achando que ele ia brigar com ela por estar ali no túmulo da filha dele. Então, Afonso volta para casa e ali Gema e Ofélia contam toda a verdade para ele. Afonso confronta Hermínia, que não tem mais nenhuma saída além de confessar tudo. Ela se justifica dizendo que fez isso porque, como Andreína estava doente, teve medo do sangue da bebê estar contaminado e contagiar a família toda, especialmente o Inácio, que quando criança tinha a saúde frágil. Essa é uma das partes mais revoltantes da novela. Nada acontece a Hermínia, nem mesmo a Matias. Afonso, em uma mistura de piedade e apego a um moralismo bastante hipócrita, não se atreveu a expulsar a esposa de casa. O castigo dela, digamos assim, seria aceitar o casamento entre Inácio e Cassandra sem se opor e tratá-la como membro da família. E o pior, Afonso sequer reconhece Cassandra como sua neta legítima. Como ela ia se casar com Inácio, tudo o que era do esposo seria também dela. E fazer dela a herdeira seria como diminuir o status de Inácio de homem provedor do casal, digamos assim. Pois é, gente, todos esses desfechos revoltantes fazem parte de uma série de questões da época na qual a história original foi escrita. Apesar que eu acho que caberia uma adaptação no roteiro, com algumas mudanças. Afinal, nos anos 90 as coisas já não eram tão atrasadas assim, mas muitas novelas dessa época não adaptavam coisas antiquadas e machistas até para aquela época. Fazer o quê? Mas antes de Afonso descobrir o romance entre Cassandra e Inácio, ele foi até o circo e exigiu que Dorinda e Randu entregassem Cassandra para que ela fosse reinserida em sua verdadeira família. É claro que Randu resistiu até onde podia, mas no final foi obrigado a ceder. Cassandra não era cigana de verdade e não poderia estar presa aos juramentos daquelas tradições. Mas o que realmente convenceu Randu foi enxergar que Cassandra teria uma vida melhor em seu mundo. A partir daqui, o personagem de Randu tem uma reviravolta interessante. De antagonista, pouco a pouco ele vai deixando de ser o homem dominador de caráter desagradável do começo da novela e passa a ser alguém que coloca o bem-estar de Cassandra antes de tudo. Com o desenrolar da próxima fase da novela, isso fica cada vez mais perceptível. Sem saber da verdade, ela acreditou que Afonso tinha ido buscá-la por causa do seu romance com Inácio e que pretendia levá-la para casa para torná-la esposa do enteado. Ela aceitou ir, mas somente se a avó Dorinda fosse junto com ela, condição que Afonso aceitou. Inácio, que de bobo não tinha nada, quando viu Afonso chegando com Cassandra de mala e cuia, já foi logo deixando claro que eles estavam apaixonados e que pretendiam se casar. Hermínia e Isabel quase caíram para trás com o susto e o desgosto com toda aquela situação. E até Afonso rejeitou a ideia, mas obviamente não era porque considerava Cassandra pouca coisa, e sim porque conhecia muito bem Inácio e desejava um homem melhor para sua neta. Mais adiante, ele até chega a dizer que preferia que ela tivesse se casado com Luiz Davi, que Cassandra ainda nem sabia que era o gêmeo de Inácio pelo qual ela se apaixonou realmente. Pois é, já pensaram se as coisas tivessem sido diferentes? Se Hermínia não tivesse feito o que fez, Cassandra e Luiz Davi poderiam ter se conhecido desde sempre e terminado se apaixonando. Ou não, talvez acabassem se enxergando como irmãos. O que eu tenho certeza é que o Inácio teria se dado bem mal nesse cenário.
Continuando com a história original, Inácio faz Afonso acreditar que ele pensou que o padrasto tinha levado Cassandra à casa para ajudá-lo a se casar com ela. Ele junta todas as peças da história muito bem, para que sua história pareça verídica. E não resta outra saída para Afonso que não seja aceitar o romance da neta com um enteado de caráter duvidoso. Até porque ele percebe que Cassandra só seria feliz se realizasse aquele amor. Cassandra passa a morar na casa de sua família, ocupando a posição de noiva de Inácio e o quarto de Andreína. Ficou decidido que ela não saberia a verdade por enquanto e que se adaptaria à sua nova vida pouco a pouco, criando novas raízes. Hermínia está revoltada, mas nada pode fazer contra Cassandra. E Isabel se revolta mais ainda, sem entender nada. Vendo a revolta da mãe, Inácio acaba revelando suas verdadeiras intenções a ela, para que ela fique de seu lado, e ela segue o jogo do filho. Outra que está completamente revoltada com a situação é Rosaura, principalmente pelo casamento entre Inácio e Cassandra. Ela não conseguia aceitar que ele a tivesse rejeitado no passado, mas que agora se casaria com uma cigana. Mesmo sabendo da verdadeira origem de Cassandra, isso só aumentou o ódio da empregada. E vendo que a filha Isabel sofria de tanta inveja que tinha de Cassandra, a raiva dela só crescia. Rosaura considerava que Cassandra estava tirando o lugar que Isabel ocupava naquela casa. Nesse ponto da história, a novela nos apresenta um novo advogado de Afonso, Manrique Alonso, e seu irmão médico, Roberto Alonso, que chegavam para morar na cidade acompanhados pela mãe. Acontece que Roberto nada mais é do que aquele esposo da Ofélia que a abandonou com a filha para tentar se dar bem na vida. Se deu bem e nunca mais voltou, né? Esse é um outro personagem que eu não consigo suportar nessa novela, e ele ainda iria causar muito sofrimento. Manrique vai jantar na casa da família e se encanta com Cassandra. Ao perceber a situação difícil da cigana em meio àquele jantar elegante e sua posição como noiva de Inácio, ele é gentil com ela diante dos constrangimentos que a viu passar. Isabel logo se interessou pelo advogado, mas como sempre, o que ela cobiçava para ela acabava pertencendo a Cassandra. Agora seria o coração de Manrique. Enquanto Cassandra passa por uma transição em sua imagem e modos para apagar seus traços de cigana e se tornar uma senhorita de sociedade, Manrique passa a frequentar a casa. Quando a encontra completamente transformada, termina de se apaixonar de vez. Olha, confesso que eu não gosto muito do personagem do Manrique. Ele e Cassandra não têm química e o personagem não é interessante. Mas justiça seja feita. Ele se torna uma opção de amor mais saudável para Cassandra do que todos os outros mais adiante na novela. Até mais saudável do que o próprio Luiz Davi em certo ponto. Só que para um casal funcionar em uma novela tem que ter química e paixão, né? E nesse quesito, ninguém ganha de Cassandra e Luiz Davi. Vocês preferem a Cassandra antes ou depois da transformação? Bom, de qualquer jeito, essa mulher fica linda. Inácio e Cassandra resolvem ter um casamento íntimo, com poucos convidados. Inácio diz a ela que é melhor não convidar os seus amigos do circo, o que ela aceita com tristeza. Ela estava sendo pressionada a abandonar seu passado como cigana para se adequar ao estilo de vida do futuro esposo e teve que sacrificar tudo o que estava relacionado à sua vida anterior, com exceção da avó Dorinda, quem permaneceria sempre ao seu lado. Manrique precisava de uma secretária e Gema ocupou o cargo com entusiasmo. Ela não tinha muitas ocupações nem vida social e essa era uma oportunidade para ela ter uma profissão e sair um pouco daquela casa. No escritório do advogado, ela conhece seu irmão, Roberto, e um se interessa pelo outro. Olha a confusão armada, gente. Gema era a melhor amiga de Ofélia e sequer podia suspeitar que aquele era o marido que a havia abandonado. Gema tinha uma opinião de total desprezo pelo homem que havia deixado a sua melhor amiga sozinha com a filha. Mas ela se apaixona por Roberto, que começa a sair com ela sem nem dizer que ainda era legalmente casado. Gema fala com entusiasmo pelo homem pelo qual se apaixonou para Ofélia várias vezes, nenhuma das duas sem saber de quem se tratava. Como ele era médico, Gema promete levá-lo para ver Lília Rosa e tentar ajudá-la para que ela possa voltar a caminhar. Roberto também não sabe que Gema conhece Ofélia.
Ele encontra a esposa na rua por acidente em uma ocasião, e a atitude dele é revoltante. Ele age como se fosse apenas um conhecido distante e sequer pergunta sobre a filha, nada, absolutamente nenhuma pergunta sobre o que teria acontecido na vida da sua filha. Ai, gente, esse cara merecia se ferrar muito nessa história, de verdade. Chega o dia do casamento de Inácio e Cassandra. Lembram de Norma de Castro, a filha do banqueiro com a qual Inácio esteve a ponto de se comprometer? Pois é, ela aparece no casamento só para causar mesmo. Essa é desaforada e ainda vai infernizar bastante a vida da coitada da Cassandra. Bom, mas eles se casam e vão passar a lua de mel em uma casa no litoral, bem afastada de tudo, que Inácio já possui há algum tempo. Hermínia sai de viagem logo após o casamento, com a desculpa de precisar esparecer a cabeça de tudo o que estava acontecendo. Pois é, a mulher não sofreu nenhuma punição por suas ações e ainda ganhou uma viagem internacional. A desilusão de Cassandra começa na primeira noite com o marido. Ela era uma jovem romântica e sentiu que Inácio havia sido bruto com ela. Ele não foi romântico nem delicado e Cassandra acabou não gostando de sua primeira vez. Mas essa era só a primeira decepção, porque a maior de todas estava por acontecer. Cassandra desperta no meio da noite e escuta uma conversa entre Inácio e uma mulher misteriosa, que ela não consegue descobrir quem é. Ela o escuta dizer que se casou com ela apenas por interesse, por ela ser a verdadeira neta de Afonso, e que a despreza. É aí que Cassandra fica sabendo de toda a verdade, e o pesadelo de sua vida casada com Inácio começa. Gente, ainda tem muita história para contar nessa novela, e esse vídeo já está muito longo. Por isso, ele será dividido em 2 partes. Deixe suas opiniões sobre a novela nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ver a parte 2. Até lá!